Fala, ser migrante! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Nortear Convida. No programa de hoje trataremos sobre o mercado imobiliário de Portugal, especificamente em Torres Vedras. Falaremos sobre o valor de arrendamento, que é o aluguel aí no Brasil, falaremos sobre o preço de venda, de compra e também sobre o mercado de negócios nessa área. Se você tem dúvidas, aproveite esse momento, coloque aí suas dúvidas, coloque suas sugestões de temas e esperamos que esse programa seja muito interessante para todos vocês. Selma, é com você. Olá, doutor Pedro Neves, doutor Paulo Bom dia. Faleiros, nós agradecemos a presença de vocês no nosso programa Nortear Convida, onde hoje vamos falar sobre o setor imobiliário e o seu impacto no empreendedorismo local. É uma grande honra contar com a presença da UNU em nosso programa e podermos dialogar um pouco sobre a contribuição do setor imobiliário neste ambiente, neste ecossistema empreendedor torriense. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês falassem um pouco da experiência de vocês no mercado imobiliário, especialmente em Torres Vedras, já que a nossa série hoje busca falar sobre empreender e viver em Torres Vedras como um lugar perfeito para que possamos viver uma vida plena. E que falem um pouco da imobiliária, como surgiu esse empreendimento. Então, a palavra é de vocês. Ora bem, com licença. Paulo, se quiser começar, esteja à vontade. Vai começar. É? Pode falar. Primeiro, quero também agradecer em nome da UNO Confiança, o convite. Nós temos sempre todo o interesse e honra também em participar neste tipo de iniciativas que acho que são muito importantes e quero também desde já dar os parabéns à Nortear por esta iniciativa que é muito importante. A UNO é um franchising português, é uma marca 100% nacional que está neste momento espalhada por todo o território nacional. Nós, enquanto UNO Confiança, temos agência em Torres Vedras e em Alenquer. A UNO Confiança nasceu há cerca de 3 de outubro do ano passado e tem sido uma experiência excelente, descobrir melhor como é que funciona o mercado, descobrir as várias razões que movem cada um dos intervenientes neste mercado e tem sido, acima de tudo, uma experiência de recuperação, de conhecimento e, acima de tudo, temos todos aprendido muito. O mercado imobiliário continua a ser um dos mercados mais importantes do país, um dos mais rentáveis também e, acima de tudo, é um mercado onde nós podemos diariamente lidar com e ver e sentir que as pessoas estão a realizar sonhos que tinham na sua vida e isso é um dos principais motivos para o mercado imobiliário ser tão bonito e ser tão bom de trabalhar. Em termos da nossa imobiliária, como eu disse, tem cerca de 3 anos, os 2 primeiros anos não foram anos muito fáceis, tivemos alguma dificuldade, eu na altura não estava ligado à UNO, mas acompanhava porque é um negócio de família, ia acompanhando mais ou menos o que estava a acontecer, não foi um ano fácil, não foram 2 anos fáceis, foram anos de recuperação, em que o principal objetivo era recuperar o investimento feito na abertura das 2 agências, mas agora finalmente estamos no melhor ano de sempre e vamos este mês, em agosto, superar a faturação do ano passado, o que significa que estamos no caminho certo e que vamos continuar a crescer. Então, senhor Paulo e o senhor Pedro, como acham que o mercado imobiliário em Portugal será afetado na pós-pandemia? Como é que fica a questão dos preços, se eles tendem a baixar, se vai estagnar, se ele vai crescer? Quais as mudanças que podemos esperar neste mercado, especificamente no mercado torriense e no entorno da região oeste? Como fica isso em Torres Vedras? Quem quiser e estiver interessado em empreender em Torres Vedras vai precisar morar aqui. Como fica esse mercado imobiliário no período pós-pandemia? Em relação a esta questão, eu acho que há duas questões muito importantes para responder a essa pergunta. A primeira delas é os verdadeiros efeitos da pandemia no mercado imobiliário não se vão sentir já, não se vão sentir no pós-pandemia se falarmos da pandemia enquanto um problema sanitário e de saúde.
Os verdadeiros efeitos da pandemia vão ser sentidos mais ou menos em março de 2021, quando terminarem alguns dos incentivos do Estado à situação financeira das famílias. Ou seja, para já, as famílias estão com moratórias no crédito à habitação e em outros créditos, mas especialmente no crédito à habitação, que é aquele que mensalmente representa o maior encargo para as pessoas, e essas moratórias vão terminar em 2021, em março. O que está a acontecer é que, na maioria dos casos, as famílias não estão a ser 100% responsáveis na gestão das suas finanças e estão, uma vez que não têm que pagar os créditos das casas e têm mais dinheiro ao final do mês, a verdade é que mesmo estando em layoff e mesmo estando com o salário reduzido, há famílias e pessoas que estão com mais dinheiro do que estavam anteriormente, porque têm menos custos, e as pessoas não estão a fazer uma gestão responsável do dinheiro e estão a comprar carros novos, estão a endividar-se para passar férias, portanto não estão a aproveitar esta fase para criar um mielheiro, como nós costumamos dizer, um pé de meia, que depois lhes permita fazer face a essas despesas mais à frente. Portanto, o que vai acontecer é que em março do próximo ano, as pessoas, algumas delas com salários reduzidos, outras com, infelizmente, situações de desemprego, vão ter novamente que pagar os créditos que neste momento estão suspensos e aí sim eu acredito que possa haver famílias que vão perder a capacidade de pagar as casas onde vivem agora e vão ter que as colocar à venda. O que é que acontece quando as vão colocar à venda? Vai haver um aumento exponencial de oferta no mercado, o que obrigatoriamente, como acontece sempre, vai diminuir o preço. Podemos eventualmente ver uma redução, uma pequena correção muito grande que existe quando as pessoas, por necessidade mesmo, têm que vender para fazer face às dívidas ou às responsabilidades que têm. Por outro lado, enquanto imobiliário, enquanto profissionais do ramo, eu acredito e costumo dizer isto muitas vezes, que nós, enquanto consultores, enquanto agência, enquanto mediadores de imóveis, nós estamos numa posição em que o que está a acontecer no mercado acaba por não afetar muito a nossa atividade. Como nós estamos no meio, como sabe, há sempre alguém que compra quando há uma crise, porque os preços diminuem, há pessoas que estão à espera dessa altura para comprar mais barato, portanto, nós estamos numa posição intermédia em que esteja a economia a crescer ou esteja a economia a contrair-se um bocadinho, nós estamos numa posição privilegiada nesse sentido e conseguimos sempre intermediar as vendas, seja menos vendas por valores mais elevados ou mais vendas por valores mais reduzidos. Conseguimos sempre ter aqui algum volume de negócios. Excelente. Com relação às pessoas que migram, né? Como eu já falei, o nosso programa ele passa no Brasil e busca atender também toda a comunidade dos países de língua portuguesa, CPL e outros. Geralmente, no momento inicial, elas vão arrendar casas, como dizemos no Brasil, vão alugar a sua morada. Como é este mercado de arrendamento aqui em Torres Vedras e como está hoje a média de preço praticada no entorno de Torres Vedras, para quem quer migrar e empreender aqui? Olha, neste momento, o arrendamento em Torres Vedras é sem dúvida aquilo que é sem dúvida aquilo que as pessoas mais procuram. Eu arrisco-lhe dizer que todos os dias, pelo menos, entra uma ou duas pessoas na nossa agência a perguntar se existe algum imóvel para arrendar na zona mais central da cidade por um preço acessível. Neste momento, no centro da cidade, muito dificilmente se consegue arrendar um apartamento por menos do que 500, 550, 600 euros, talvez. Depois, o que pode acontecer, eventualmente, é, fugindo um bocadinho do centro, ir um bocadinho para as zonas mais circundantes da cidade, já conseguir uma renda um bocadinho mais reduzida, talvez uns 350, 400 euros, que para quem não tem carro ou para quem não tem uma facilidade assim tão grande de se deslocar, pode não ser muito fácil, mas por vezes tem mesmo que ser, às vezes os preços são incomportáveis para algumas famílias e quando falamos de 600 euros ou 650 euros de renda, estamos a falar de um salário mínimo em Portugal.
Excelente. Por isso que é importante refletir quando vamos planejar o processo migratório, onde nós vamos morar, e o quanto nós temos que investir para aquela moradia, seja a arrendar ou seja a comprar. E é por isso mesmo que vem a minha próxima pergunta. Aquelas pessoas que estão a planejar para mudar para Portugal, especificamente para Torres Vedras, e queira comprar a sua moradia, queira comprar o seu imóvel, seja para morar ou também para empreender naquele imóvel. Qual a média de preço praticada atualmente? A média de preços no território nacional varia muito. Se falarmos, por exemplo, da zona de Lisboa, estamos a falar de preços muito diferentes da nossa realidade em Torres Vedras. Estamos a falar, em certas zonas de Lisboa, apartamentos que custam 15.000 euros por metro quadrado. Entre 10 a 15.000 euros por metro quadrado em Lisboa é muito frequente. Em Torres Vedras, na zona de Torres Vedras, neste momento estamos a falar entre os 1.700 aos 2.000 euros por metro quadrado, mais ou menos. É a referência que nós utilizamos, para não dar aqui uma média que depois possa não estar muito correta, porque depende de alguns fatores, a dimensão, a localização, tudo isso, mas em média posso dizer que entre os 1.700 e os 2.000 euros por metro quadrado, neste momento. Excelente. E agora também para o senhor Paulo, que também atua na área, quais são os desafios e as oportunidades para se investir no ramo imobiliário em Portugal? O doutor Pedro, enquanto empreendedor, o doutor Paulo Faleiros, enquanto consultor, porque seja como consultor ou como dono do negócio, nós da Nortear acreditamos que ambas ações são ações empreendedoras. Sem dúvida. Enquanto eu empreendo como consultor e enquanto eu empreendo como dono do negócio. Como vocês percebem as oportunidades e desafios que Portugal nos traz e especificamente que Torres Vedras e a região oeste nos dá? Paulo, começa o Paulo, depois concluo. A proximidade de Torres Vedras ser muito próxima à capital, a Lisboa, né? Isso, e temos bons acessos pela A8, a outros carros, e 15 a 30 minutos de passagem aqui em Torres para Lisboa, né? Condução fácil para Lisboa, para quem quiser trabalhar em Lisboa e morar aqui em Torres. Temos aqui em Torres Vedras boas escolas, todo o comércio, supermercados, empresas, né? A Torres Vedras atende muito bem toda a população, né? E a proximidade de Lisboa. Lindas praias também, para quem é do Rio de Janeiro, quem é do litoral do Brasil, temos lindas praias também aqui. E o metro quadrado do imóvel está muito bom por enquanto. E para quem quer investir na parte de construção, falta construção aqui em Torres Vedras também. Para falar, Pedro. Olha, em relação às praias, é verdade, mas quem vier do Rio de Janeiro, tenha cuidado porque a temperatura da água não tem nada a ver. É um bocadinho mais fria. Como o Paulo disse muito bem, uma das nossas principais vantagens e oportunidades neste momento é a proximidade que Torres Vedras tem de Lisboa, e nós já tivemos e já lidámos com situações em que pessoas que viviam em Lisboa e trabalhavam em Lisboa chegaram à conclusão que, por vezes, demoravam mais tempo no trânsito em Lisboa, desde a sua casa até ao seu local de trabalho, do que demorariam se vivessem em Torres Vedras. Por exemplo, alguém que trabalhe na zona eventualmente de Benfica, Campo Grande, que são zonas muito próximas da cidade da A8 e do eixo norte-sul neste caso, se vivessem na outra ponta de Lisboa demorariam muito mais tempo a chegar, se calhar às vezes 1 hora e 15 minutos, 20 minutos, do que se demorassem 30, 40 minutos indo de Torres Vedras. Isso foi este êxodo que nós sentimos, pessoas que fugiram das cidades por vários motivos, esse é só um deles, como o Paulo disse muito bem, a diferença, se compararmos o preço por metro quadrado de um apartamento em Lisboa com um apartamento em Torres Vedras é completamente incomparável. Portanto, esta conjugação de fatores, de pessoas que se querem afastar das grandes cidades, das grandes concentrações de pessoas e vir para um sítio mais calmo, que lhes dá uma série de vantagens, é uma oportunidade clara. Em termos de desafios,
se calhar o principal desafio neste momento para uma agência imobiliária acaba por ser um desafio que nós sabemos como ultrapassar. Foi algo que aconteceu durante o crescimento exponencial do mercado imobiliário nos últimos anos, foi um mercado que esteve em expansão como praticamente nunca antes, e isso provocou a criação de vários outros players, ou seja, em vez de haverem 4, 5 grandes marcas a trabalhar o mercado imobiliário enquanto agências, surgiram várias outras pequenas agências, muitas vezes até empresários em nome individual que trabalhavam o mercado imobiliário, portanto, tornou-se um mercado muito concorrencial. Qual é a forma que nós temos para combater isto? Nós procuramos sempre prestar um serviço algo diferente, personalizado e, acima de tudo, combater aquilo que sentimos que são os pontos menos fortes dos nossos concorrentes. Sempre que nós falamos com um cliente, normalmente ele já teve alguma experiência com uma agência imobiliária e nós tentamos sempre perceber o que é que naquela experiência não o deixou 100% satisfeito. E à medida que vamos percebendo qual é o padrão, ou seja, quais são os pontos onde normalmente outros players do mercado falham, nós tentamos não falhar, seja no acompanhamento das pessoas, seja no foco em garantir que tanto o comprador como o vendedor fazem um bom negócio, que é muito importante para nós. Não queremos apenas que o proprietário venda muito alto, ou não queremos apenas que o comprador compre muito baixo, queremos sempre encontrar o ponto de equilíbrio para que os dois saiam satisfeitos do negócio e gostem de trabalhar connosco. Portanto, este é um desafio, nós sabemos como ultrapassar e trabalhamos diariamente para isso, e temos felizmente uma equipa de pessoas que se identifica com esta forma de trabalhar. Portanto, aquele que poderia ser outro desafio, que era diariamente passar esta mensagem aos nossos consultores e à nossa equipa, acaba por ser fácil, porque todas elas se identificam com os nossos valores, portanto, diariamente também representam a UNO no mercado desta forma, e isso obviamente deixa-nos muito, muito satisfeitos e muito tranquilos. Eu fico muito feliz de ver o que o senhor nos apresenta. Primeiro, percebe-se o brilho nos olhos quando o senhor fala do mercado imobiliário. E esse é um ponto fundamental na nossa lógica empreendedora, que é o empreender com equilíbrio, é o empreender naquilo que gostamos de realizar. E é importante perceber isso e que isso nos ajuda a ultrapassar esses desafios. E eu fico muito feliz de perceber que a UNO Confiança, ela trabalha na lógica do ganha-ganha e na lógica do equilíbrio. Costumamos falar do dito capitalismo consciente. Exatamente. E isso nos deixa muito gratos, né, de perceber como a nova geração empreendedora traz essa necessidade de ter equilíbrio, de ter qualidade de vida, não só ganhar de quem vende, de quem compra, mas com a sua equipe de colaboradores, e isso nos deixa muito felizes. Sem dúvida. E só nos é mesmo... Agora, como? Ia só acrescentar que tocou num ponto importante, e eu ia só concluir dizendo, nós guiamos muito pela lógica de, se nós fôssemos apenas, nós surgimos também nessa onda de novas agências que foram criadas durante o crescimento do mercado imobiliário. E, pelo menos na minha ótica, para isso ser possível, ou para haver alguma perspectiva de sucesso, nós tínhamos que ter alguma coisa diferente, porque normalmente eu costumo dizer que se fôssemos só mais uma imobiliária, éramos uma imobiliária a mais, porque já há tantas, nós tínhamos que entrar aqui com alguma coisa diferente para termos alguma hipótese de concorrer com todas as outras. Por isso, tentamos muito manter essa diferenciação todos os dias e em todas as ações, mesmo nas mais simples. E assim constrói-se a confiança, não é? Que já é também... Exatamente, o nome disto tudo. O slogan da imobiliária. E esse processo de confiança, ele é realmente muito importante para solidificar as relações no mercado empreendedor. E já que estamos falando em solidificar relações e construir relações a médio e longo prazo, como fica o mercado de financiamento imobiliário para o imigrante? O imigrante pode financiar imóveis cá em Portugal? Pode, e felizmente nós temos trabalhado com algumas pessoas que vêm de fora e que procuram financiamento cá em Portugal. As condições para financiamento não são as mesmas,
e cada vez mais não existe uma tabela que diga que um imigrante só consegue financiar um imóvel a X%. E isto está a acontecer não só com imigrantes, está a acontecer também com residentes em Portugal, especialmente neste momento em que os bancos estão um bocadinho mais reticentes quanto à concessão de crédito. Eu quero acreditar que a banca, o setor bancário, aprendeu com os erros e agora não concede assim crédito a torto e a direito como fez há uns anos, que depois originou uma série de problemas. Neste momento nós sabemos que a banca está a conceder crédito, está a fazer análises muito pormenorizadas, tanto a residentes como a imigrantes. Aquilo que podemos desde já deixar claro é que a principal diferença entre aquilo que é o financiamento a um residente e o financiamento a um imigrante tem muito a ver com a percentagem desse financiamento. O que acontece agora é que nós, enquanto residentes em Portugal, temos clientes que conseguem financiamentos a 90%, por exemplo, em que o banco financia 90% do valor da escritura do imóvel. Por outro lado, quando falamos de imigrantes, neste momento estamos a falar de situações em que os bancos vão até aos 70%, 65%, eventualmente 60%, depende de alguns fatores, mas a principal diferença é esta. É possível financiar, talvez com um esforço inicial um bocadinho maior em termos de capitais próprios, é a principal diferença. Gostaria também de colocar... E o que seria o programa que falamos tanto do Golden Visa? Ainda é possível aderir a este programa? E o senhor Paulo, que é brasileiro também, pode voltar um pouco para a pergunta anterior, se assim o desejar, para falar sobre como é o imigrante para financiar o seu imóvel ou aderir ao Golden Visa, enquanto consultor imobiliário da Uno Confiança. O que poderia nos orientar? E o doutor Pedro também, sua posição diante do Golden Visa. O que eu quero colocar na pergunta anterior é que, como lá no Brasil fui consultor imobiliário também, nós temos uma parceria com o consórcio imobiliário. Isso é para os brasileiros poderem adquirir e comprar aqui o imóvel. E junto com a equipe Uno, podemos assessorá-lo. Então, no Brasil, usa muito consórcio imobiliário, consórcio de imóveis, né? Então, você pode entrar com o consórcio, depois, sendo contemplado, você pode aí entrar com a equipe Uno para ajudar na compra do imóvel. Essa é uma opção que o brasileiro tem, né? Quanto ao Golden Visa, doutor Pedro, o que é que o senhor poderia falar um pouco sobre esse programa? Eu desde sempre considerei o Golden Visa uma iniciativa excelente para atrair investimento para Portugal. O Golden Visa, no fundo, consiste numa autorização de residência para atividades de investimento. Existem várias formas de o conseguir. Uma delas, uma vez que estamos a falar do mercado imobiliário, uma delas é investir pelo menos 500 mil euros em imóveis em Portugal. Existem várias outras formas de o fazer. Basta transferir 1 milhão de euros em capitais próprios para Portugal para ser elegível também. Basta criar 10 postos de trabalho em Portugal também. Portanto, existem várias formas de o conseguir, de conseguir essa autorização de residência para efeitos de investimento. E, no fundo, é uma iniciativa que, como disse há pouco, é uma situação em que todos ganham. Portugal atrai investimento, atrai investidores qualificados, pessoas que vêm contribuir para o crescimento económico do país, e Portugal, de certa forma, compensa essa confiança ou esse voto de confiança que as pessoas depositam em Portugal e para colocarem cá o seu dinheiro ou para fazerem cá os seus investimentos. Portugal tenta compensar isso com algumas benesses, alguma qualidade de vida que já é rara em muitos países. Portugal, neste momento, é o terceiro país mais seguro do mundo e tem um índice de segurança muito superior à média mundial. Portanto, nós tentamos compensar isso dessa forma e como o Paulo há bocado enumerou algumas coisas,
Portugal continua a ser um dos melhores países para viver. Eu pessoalmente não tenciono sair de cá nunca. O Paulo também acredito que esteja muito feliz cá. Portanto, Portugal continua a ser aquele pequeno paraíso que às vezes as pessoas falam, sem querer entrar em exageros, mas é um pouco verdade. Portugal é um pequeno paraíso que está aqui esquecido na ponta da Europa e pronto, e dessa forma há quase sempre a garantia que quem concorre aos vistos, aos Golden Visa e quem vem desempenhar atividades de investimento para Portugal fica sempre satisfeita com aquilo que tem em troca da confiança que depositou no país e do dinheiro que investiu num país que não era o seu. Excelente. Eu, particularmente, também sou apaixonada por Portugal, um país que me acolheu. Torres Vedras é super acolhedora e eu sou suspeita também para falar, porque eu considero que é um país que quem está em busca de qualidade de vida, que não quer vir buscar só o dinheiro, mas que quer vir buscar uma vida equilibrada, eu continuo dizendo, é um lugar perfeito para uma vida plena. Esse é o nome da nossa série e eu acho que é exemplar. Portugal é um país onde nós nos sentimos plenos, pelo menos eu e a minha família. E agora, a gente já está quase chegando ao final, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre qual a vantagem de eu comprar ou arrendar o meu imóvel através de um imóvel, através de uma imobiliária. Então, muita gente diz assim, olha, eu vou comprar direto com o proprietário, eu vou verificar para não entrar com a comissão da imobiliária. Mas qual é a vantagem de se trabalhar, de se comprar, de se confiar na intermediação imobiliária? Nós costumamos dizer que isto tem vantagens para todos. Para os proprietários dos imóveis, que no fundo são aqueles a quem nós mais vezes temos que explicar estas vantagens, elas são claras. Nomeadamente, até posso enumerar apenas posso referir apenas um que é o mais importante e que por vezes as pessoas não têm conhecimento, é que nós, enquanto agências imobiliárias, temos uma apólice de seguro que prevê ou que cobre quaisquer situações menos positivas que possam acontecer durante a atividade de mediação. O que é que isto quer dizer? Vamos imaginar que eu sou proprietário de um imóvel e quero vender e alguém vem falar comigo diretamente, não passou por nenhuma agência imobiliária e eu abro a minha casa para essa pessoa fazer uma visita. Se durante essa visita a pessoa tropeça, cai e parte uma televisão, cria-se aqui um conflito que não é fácil de resolver. Eu sou o proprietário, mas foi a pessoa que, no fundo, provocou aquele dano. Caso esta visita esteja a ser intermediada por uma agência imobiliária, portanto, se fosse o Paulo que fosse com o cliente à minha casa mostrar-lhe a casa e acontecesse a mesma coisa, a UNO tem um seguro que cobre este tipo de situações. Felizmente até hoje nunca foi preciso, mas ele existe. Se acontecer alguma coisa deste género, tanto o proprietário como o comprador estão protegidos neste sentido, porque nós temos um seguro que prevê estas coisas. Esta é apenas uma das vantagens. Quando estamos a falar diretamente de clientes compradores, seja para a compra ou para o arrendamento, dizem as estatísticas que não só os clientes compradores preferem comprar imóveis que estejam mediados por uma agência, como também preferem comprar imóveis que estejam em regime de exclusividade. Porquê? Primeiro, existe a garantia de que o imóvel está a ser tratado da forma mais empenhada possível. E nós também temos que ser honestos, dizendo que se nós tivermos um imóvel que está angariado por 15 agências diferentes, nós não vamos fazer o mesmo investimento em termos de tempo e dinheiro e recursos na promoção daquele imóvel, sabendo que não temos qualquer garantia de ser remunerados por isso. Qualquer outra agência pode vender, nós não vamos fazer um investimento assim tão avultado como fazemos no imóvel em exclusivo. O comprador acaba por ter uma segurança maior de que tudo aquilo que está a ser comunicado em relação àquele imóvel é mesmo assim e é verdade. O que acontece muitas vezes quando o imóvel está em muitas agências é que se cria uma situação, cria-se um sentimento de desconfiança.
de urgência. Muitas vezes já tivemos situações do género em que um comprador nos diz: epá, eu pensei que esta casa tivesse com algum problema, porque ela estava em tantas agências, parecia que o proprietário tinha tanta urgência em vender, que eu fiquei desconfiado e fiquei com medo que se passasse alguma coisa com a casa, ou que tivesse algum problema que não me tivessem a dizer, quando nem sempre é assim, é apenas uma questão psicológica que se cria nas pessoas. No fundo, aquilo que nós garantimos a um cliente comprador é que vamos acompanhá-lo desde o primeiro momento em que temos contacto com ele até ao dia em que ele tem a chave na mão e entra pela sua nova casa. Seja em termos de documentos, seja na obtenção mesmo desses documentos, seja no tratamento, na mediação da comunicação entre ele e o proprietário. No fundo, o que nós queremos garantir, como eu comecei por dizer, é que ambos fazem um bom negócio. Nós só vendemos imóveis, só promovemos imóveis quando sentimos que o preço a que eles estão a ser promovidos é justo. E ajudamos o comprador a negociar com o vendedor para tentar arranjar o melhor negócio. Quando esta negociação ou quando esta ligação é feita a título particular, sem a intermediação, nós não conseguimos garantir que ambos façam um bom negócio. Sabemos que à partida o vendedor vai fazer, porque pede sempre aquilo que quer, não conseguimos garantir que o comprador faça, ou porque não consegue negociar, ou porque precisa ali de uma ajuda profissional no trabalho de encontrar o ponto perfeito, o ponto de equilíbrio, como falámos há pouco, entre bom negócio para um lado e bom negócio para o outro. No fundo é isso que nós conseguimos garantir a quem compra uma casa ou arrenda uma casa através da UNO. Excelente. Para finalizarmos o nosso programa de Calma. hoje, eu gostaria de saber, neste momento, como eu já falei, temos muitos brasileiros, muitos migrantes, possíveis migrantes da comunidade de países de língua portuguesa, a pensar em mudar para Portugal. Que conselho, que dica vocês poderiam dar para quem deseja iniciar uma atividade profissional voltados para essa área, que querem investir tempo, dinheiro, esforços, dedicação na área imobiliária? Que dicas, que conselhos, que orientações, preciosas orientações, porque quem está do outro lado, isso é muito importante, ouvir de quem está no terreno, como costumamos dizer assim, quem trabalha diariamente no campo imobiliário. O que vocês podem dizer para essas pessoas? Eu acho só que o Paulo tinha ali qualquer coisa a acrescentar na pergunta anterior, não era, Paulo? Há duas opções que o proprietário e o comprador têm. É tempo e confiança. Tempo, o que é? Tempo na negociação. Porque se contratar um agente da UNO, nós temos toda a parceria em todas as nossas lojas UNO, em diversos sítios, cidades, que possa atender a venda ou a compra mais rápido, né? E na parte de documentação, tanto a garantia, a credibilidade do comprador e do vendedor, é que os imóveis que entram na UNO, os documentos são já todos vistoriados, para que na partilha da documentação, da escritura, no cartório, no notarial, possa ser uma agilidade mais rápida, né? Então, sim, nós já tivemos situações em que o comprador e o vendedor tratam do processo diretamente um com o outro e depois chegam ao dia da escritura, entram no cartório notarial e não conseguem fazer a escritura porque falta um documento ou porque está fora de validade ou por alguma coisa que nós, se não mediarmos o negócio, não conseguimos acompanhar. Em relação às dicas, eu ia pegar aqui naquilo que a Selma disse há pouco, que é eu recomendo sempre que as pessoas comecem por descobrir aquilo que gostam realmente de fazer e aquilo que as realiza e as faz feliz diariamente e só depois avançar. Se chegarem à conclusão que é o ramo imobiliário que vai conseguir fazer isso, aquilo que nós recomendamos sempre a qualquer pessoa que entra para a nossa equipa ou que se junta à UNO é começar por explorar o círculo de influências, as pessoas que conhece. Portanto, para alguém que venha de fora e que chega a Portugal e quer iniciar esta atividade, o mais importante é não fazer aquilo que às vezes as pessoas fazem, não só quando chegam de um país diferente, também quando chegam de uma cidade diferente, de um distrito diferente, de pontos diferentes do país. As pessoas muitas vezes têm medo ou algum receio de se dar a conhecer, de criar relações, de criar aqui um círculo social, um círculo de influências, mas não existe motivo
para ter esse medo. Os portugueses são muito acolhedores, gostam muito do Brasil, gostam muito da língua brasileira. Cria-se uma empatia muito rápida entre... Nós falamos a mesma língua, no fundo, temos um sotaque um bocadinho diferente, mas cria-se uma ligação muito rápida e muito forte. Portanto, o mais importante é não ter receio ou não ter medo de criar estas relações. Depois, quando estivermos a falar de fases mais avançadas da atividade profissional, em que seja preciso um conhecimento mais profundo da lei, da documentação, da forma de trabalhar, depois nós estamos cá enquanto agências para dar a formação toda necessária. O importante mesmo é começar por aí, até porque vai ser uma prática importante não só para a atividade profissional, como para a vida social, como para a vida pessoal de cada um. Se não tivermos relações ou se não tivermos um grupo de pessoas com quem nos damos bem, acho que é muito difícil sermos felizes. Portanto, é um 2 em 1. Junta-se duas coisas importantes numa só, vai ser importante para a vida e vai ser importante para o trabalho também. Excelente. O senhor Paulo quer acrescentar alguma coisa? Essa é ótimo. Bom, eu quero agradecer a presença do Pedro Neves, do Paulo Faleiros, da Rede Uno Confiança no nosso programa Nortear Convida. Agradecer também a sua presença, que vem nos acompanhando desde o início. O programa ele é pensado, ele é construído pensando em colaborar com você que sonha em migrar ou com você que já migrou, mas que está a precisar de orientações já aqui em Portugal. E o que a gente quer é isso, é que você, quando migre com mais conforto, com mais segurança. Eu gostaria de convidá-los também para aqueles que não estão inscritos no canal, que se inscrevam no nosso canal, que ativem o sininho das notificações, para que vocês possam saber dos próximos programas, porque o nosso grande diferencial é esse. Nós trazemos pessoas do terreno para que possam te explicar um pouco, para que você possa perceber a cultura portuguesa e se você se enquadra ou não neste processo. Porque na hora que a gente vai migrar, a gente tem que escolher algo que tenha a ver com o nosso estilo de vida, para que aí sim se estabeleça o equilíbrio que nós tanto pregamos no momento de empreender. Obrigada pela sua presença, obrigada mais uma vez, doutor Paulo. Obrigado. E obrigada também, Pedro Neves. Obrigado. Até a próxima e lembrem, mandem suas dúvidas e sugestões para Nortear Convida Responde sobre o setor imobiliário. Com certeza o Paulo e o Pedro estarão à nossa disposição para esclarecer essas dúvidas. Até o próximo programa. Obrigada. Obrigado.